para refletir sobre um desafio inquietante para o país e especialmente para o Congresso Nacional, de quem o país espera votação, deliberação, que nos ajude a vencer essa crise profunda em que o país se encontra hoje. E uma das centralidades desse processo, certamente, é o reequilíbrio das contas públicas, que não acontecerá de imediato, mas que tem que apontar na direção de uma perspectiva de equilíbrio o quanto antes melhor, o quanto antes é absolutamente necessário para que o país recupere credibilidade, recupere investimento e recupere aquilo que todos os brasileiros desejam, o emprego, não é? Recuperem a atividade econômica de tal modo que o Brasil possa retornar, pelo menos num espaço aí de 1, 2 anos, o nível de emprego que tínhamos em 2014. Foi exatamente por isso que eu li com surpresa hoje uma declaração do ministro Meirelles a propósito do projeto que estabelece teto para as despesas, o crescimento das despesas públicas. Fundamentalmente, o crescimento vai estar vinculado no ano seguinte ao que foi a inflação do ano anterior. O ministro da Fazenda disse que são secundários artigos que obrigam todos os poderes e órgãos estaduais, aliás, desculpe, o projeto é o projeto relativo à dívida dos estados. O projeto de renegociação, uma nova renegociação das dívidas dos estados, justa sob muitos aspectos, porque realmente tem estados, alguns dos estados brasileiros estão sem condições de pagar as suas próprias contas, até mesmo a despesa de pessoal. E por isso mesmo se estabelece, em contrapartida a essa negociação das dívidas, o alongamento e o não pagamento durante 6 meses e depois um procedimento progressivo de atingir o que deve ser pago ao longo de mais alguns meses, quer dizer, um prazo de praticamente 2 anos para que os estados possam, com a recuperação da atividade econômica e com medidas que são ali definidas como imperativas a serem tomadas pelos estados, recompor as suas contas. Em função disso, o ministro disse que não seria... são secundários, né, os artigos que obrigam, dentro desse projeto, os poderes e órgãos estaduais a se enquadrarem em novas regras sobre limites de gastos com pessoal. E acrescenta: se essa discussão ficar para outro momento, não vai alterar a essência do ajuste fiscal. O ajuste fiscal é o teto. O ajuste fiscal é o teto. Mas o ajuste fiscal, o teto, não é o Fiat Lux. Não é o fato de se definir teto para o crescimento da dívida que vai resolver os problemas do profundo desequilíbrio das contas públicas que nós temos no Brasil hoje. E não é só o desequilíbrio que nós estamos vivendo no presente momento, mas é o desequilíbrio que está se acumulando, está em curso. O Brasil hoje acrescenta 1 ponto percentual do PIB à sua dívida por mês. Nesta progressão, o Brasil vai estar com uma dívida pública equivalente ao PIB em 2020. Isso é uma situação extremamente grave. Num período curto de 5, 6 anos, nós teremos saído de 42%, 45% da dívida sobre o PIB para 100%. Uma dívida equivalente ao Produto Interno Bruto. Para um país de desenvolvimento como o Brasil,
Isso é uma perspectiva muito preocupante. Portanto, não é só enfrentar o desequilíbrio do momento, que nos leva ao endividamento este ano de 170,5 bilhões de reais e pouco mais de 100 bilhões já no ano que vem. Mas é a perspectiva que nós temos aí e que precisamos inverter para que se crie definitivamente a credibilidade necessária ao investimento. Então, quando o ministro diz isso, no momento que está em discussão esse projeto na Câmara dos Deputados, ele cria uma expectativa de que é possível excepcionalizar algumas categorias e setores, Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas, aumentando o teto básico para esses setores não seria imperativo. Ele poderia crescer um pouco. Ao crescer esse teto dessas categorias, ao poder crescer além do que está definido para todos os demais setores vão ter que rebaixar o seu teto. É a história do cobertor, não é? Para se flexibilizar a regra, para se excepcionalizar a regra para determinados setores, vai ter que se agravar as condições para outros setores. Redução de investimento, quem sabe, saúde, educação, segurança, não pode. Não é? Nós vivemos uma situação em que as escolhas não são fáceis. Não é? São escolhas que nem sempre nos permitem compatibilizar os nossos desejos, os desejos legítimos, fundados, dos mais diversos setores que compõem o funcionalismo público, o Estado brasileiro. Os cidadãos que estão desempregados hoje, de uma forma ou de outra, eles continuam pagando impostos para que o país possa fazer face às suas despesas, com o pessoal, seus investimentos, com saúde, com educação. Mas eles próprios estão sem renda nenhuma. A nós se impõe o desafio de melhorar as condições para que essas pessoas recuperem renda, que hoje não tem nenhuma. Então, o que quero fazer aqui é um apelo à reflexão, uma reflexão mais comprometida com esse conjunto de situações negativas em que o Brasil foi submerso pelo governo anterior. E também não quero fazer da luta política aqui agora. Vi há pouco a senadora falar aí com relação ao processo do impeachment. Não é esse o meu propósito neste momento. O processo de impeachment está correndo, a votação vai ocorrer ao longo desse mês de agosto. Pessoalmente, acho que o processo está sendo feito com toda a transparência, com tudo aquilo que é absolutamente necessário para que seja um processo totalmente legítimo e que corresponda, de fato, à vontade majoritária do Congresso Nacional. Mas é para que haja uma reflexão maior, que se aproveite um momento como esse para se refletir um pouco mais que contas públicas organizadas é o único caminho de se fazer políticas públicas eficientes, de melhor qualidade. Nós estamos vendo aí que vários setores que emergiram de uma forma ou de outra nos últimos anos, hoje submergem. É uma volta atrás. Não é que eles não estão conseguindo ter adicional de renda. Alguns já perderam muita renda, outros perderam a renda completamente. Em um ano, de maio do ano passado para maio deste ano, a queda no consumo no Brasil foi de 9%, o que significa 9% a menos num país de 220 milhões de habitantes. Quanto significa de arroz, feijão, macarrão, óleo, lazer, não é? Expectativas que se frustraram. É um andar para trás. Não é possível que se encontre em excepcionalizações a política de austeridade um caminho, ou que se imagine
que com essas excepcionalizações nós estejamos pavimentando um caminho para sairmos da crise. Ao contrário, isto agrava. De um modo ou de outro, nós vamos ter que compensar. De tal modo que, ainda que lamentamos não ser hoje uma sessão normal, digamos assim, deliberativa, né, do Senado, seja uma sessão não deliberativa e por força da reunião da Comissão Especial sobre Impeachment, eu quero deixar registrado aqui que a minha preocupação é crescente quando eu vejo que a avaliação de um projeto tão importante para o país, como esse do teto, acaba se limitando a uma difusa ideia de que com o teto tudo estará resolvido. Não. Se nós, ao votarmos essa renegociação das dívidas dos estados, excepcionalizarmos, nós vamos estar, no âmbito dos estados, criando uma situação de favorecimento absolutamente improcedente a determinadas categorias, em detrimento não só de outras categorias, mas em detrimento do investimento em áreas fundamentais, como saúde, educação, segurança. Nós vimos aqui a senadora Fátima dizendo a situação terrível por que passa o Rio Grande do Norte, especialmente Natal. É um desafio ao Estado. É como se fosse um Estado paralelo desafiando o Estado. Desafiando o Estado porque o Estado legitimamente decidiu bloquear, fazer bloqueio de comunicações telefônicas de presos. O cidadão que está preso, ele está sem comunicação. A comunicação dele é uma comunicação muito regulada, não é? E não uma comunicação livre, como estava ocorrendo lá e como tem ocorrido nos presídios do Brasil, infelizmente, de modo geral. Ao decidir, contrariamente a isso, vem uma reação desse quase Estado paralelo e transforma a vida das pessoas no Rio Grande do Norte, especialmente Natal, numa vida de praticamente guerra, não é? Incêndios, depredações, etc. Então, o Brasil precisa passar por um processo mais amplo de regeneração. E o parlamento, é o que a sociedade espera dele, vai saber entender essas razões. Essa situação do Brasil, essa situação de Natal, essa situação que nós vemos em outras áreas do Brasil, é uma situação que faz parte de um todo que preocupa muito e que nós não vamos enfrentar com excepcionalizações. Se nós excepcionalizarmos aqui e acolá, nós vamos acabar excepcionalizando o Brasil. Excepcionaliza uma categoria, excepcionaliza outra categoria e, finalmente, e o Brasil? E o país? E a população brasileira? Como ficará? Portanto, eu espero que, eu sei que o ministro tem a preocupação que todos nós temos, de fazer uma boa comunicação sobre aquilo que nos incumbe realizar hoje para recuperar as contas públicas e recuperar a atividade econômica, fazer o país voltar a crescer. Para isso, essa boa comunicação, ela impõe que a gente diga as coisas de forma mais contextualizada, mais abrangente, para que não se possa ficar usando expedientes de um acréscimo aqui, de uma mudança ali, e isso não leva a lugar nenhum. Ao contrário, tira a credibilidade, tira a confiança da capacidade que o Estado brasileiro tem e o governo brasileiro tem, e tem hoje, isso tem, de um modo ou de outro, se confirmado ao longo dos dias, o governo brasileiro tem condições de propor e votar as matérias que são necessárias para que o país saia dessa crise. E o quanto antes, melhor. Muito obrigado, senador.